xodó é que nem noda de caju. Desde que abracei tu, nunca consegui largar. O teu xodó é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma na hora de xodosar. O teu xodó, dou abraço em porco espinho, beijinho, beijinho em malagueta, só pra você voltar pra mim. O teu xodó tem um chamego diferente, é igualzinho a dor de dente que só passa de manhã, mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo, mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo. Rômulo assinando a trilha sonora do nosso Falando Nisso a semana toda. Antes da entrevista nacional, eu queria falar com a Amaury sobre os shows, que são muitos, beneficentes, show em benefício dele mesmo, em benefício do empresário dele, do produtor dele, da família dele e em nosso benefício, porque a gente ama o Amaury Jucá. O que você está planejando aí para junho e julho? Conta tudo. Não, eu vou falar a princípio do dia 2 de julho, né? Que é o show do Pedro Augusto, que vai ser lá no Auditório IP da Uninova FAP, às 7 da noite. Quem quiser adquirir o ingresso antecipadamente, procura lá no Instituto Dom Barreto, tá bom? E agora em junho, na próxima semana, no fim do mês, eu vou estar lá no Planalto Ininga, o espaço lá, meu Deus do céu, como é o nome? É o Pagode de Chique do Planalto, Que legal. Lá no Lava Jato, lá do seu Pedro. É mesmo? Ah, esse aí eu vou. Eu estou voltando esse projeto. Estou voltando esse projeto, Maia, que algum tempo atrás o João Cláudio desenvolveu, depois eu fiz com o Disseu, que era humor nos bairros, levar para os bairros de Teresina. Acho muito legal. A um preço mais acessível para a população, claro. o show de humor que as pessoas às vezes não podem chegar até o Teatro 4 de Setembro. E a gente tem que ir a todos os lugares mesmo. Então, informação e humor tem que ir a todos os lugares. Então vou estar levando esse projeto de volta aos bairros de Teresina. Muito legal. Então tá tudo anotado. Obrigada, viu, Amaury? Pela semana toda aqui colado com a gente. Valeu. Mas olha, deixa eu dizer para vocês, a minha entrevista nacional é com o Denis de Barros. Eu não vou falar muito porque o cara já manda bem demais. Vou ficar calada e aí você de casa vai ver por que eu estou falando isso. Vamos ver. O consumo é um dos grandes desafios desse século. Aliás, é um grande desafio desse século porque no século passado nós nos importamos muito pouco com ele. É a partir das relações de consumo, aquelas exageradas, as do consumismo, que a gente vai viver mais ou menos, que o nosso planeta vai ser mais ou menos desenvolvido, que a gente vai ser mais ou menos saudável. O fato é que pouca gente tem se importado com isso. Ficou banalizado a maneira como a gente trata o planeta, a maneira ruim como a gente trata o planeta, que na verdade é a nossa casa. A nossa surpresa na entrevista nacional de hoje é que a psicologia, ela tem se apropriado de estudos e pesquisas que dão um rumo em relação a gente entender melhor o consumo e, mais do que isso, mudar o nosso padrão de comportamento. A entrevista nacional do Falando Nisso de hoje é com um professor doutor que sabe muito sobre o assunto e vai nos ajudar a entender. Eu estou aqui com o psicólogo, doutor em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Denis Barros de Carvalho. Professor, bem-vindo ao Falando Nisso. Obrigado. O consumo, da maneira como ele é colocado hoje, em níveis exagerados ou patológicos, ele é assustador, porque ele vai definir muito, e já define sobre a nossa vida. Como é que a psicologia se apropriou dessa área e que percepção ela nos traz no sentido de entender e mudar o nosso comportamento em relação ao consumo? Inicialmente, a psicologia foi utilizada como um instrumento para investigar práticas de consumo, tomada de decisão de consumo, critérios de escolha de produtos, e a utilização era direta na psicologia do consumidor, aplicado no marketing e na publicidade. Mas outras áreas começaram a trabalhar isso a partir de uma outra perspectiva, de um outro propósito. Duas áreas que passaram no último tempo a se dedicar mais à questão, com a intenção de criar um conhecimento para a sociedade, para a academia, não mais para planejar a estratégia de publicidade, de marketing,
mas sim para propor práticas de educação para o consumo e uma discussão mais ampla na sociedade a partir de referenciais científicos. E essas duas áreas foram a psicologia econômica, que tem 30 anos, surgiu nos Estados Unidos. Há psicólogos que ganharam o Nobel de Economia por pesquisa sobre racionalidade econômica, tomada de decisão. E a psicologia ambiental, que começou a discutir isso a partir da sua crise no início da década de 70, porque a psicologia ambiental surgiu preocupada com a compreensão de como os ambientes influenciam o nosso comportamento. Por exemplo, como um edifício pode nos tornar mais inquietos, mais ansiosos, como uma construção pode facilitar ou não comportamentos desejáveis. Mas na década de 70 irrompe uma consciência da crise ambiental, na época claramente pontuada pela percepção da poluição, e aí a psicologia ambiental começa a discutir como nós influenciamos os ambientes com o nosso comportamento. E a partir da mudança que acontece de 72, com a Conferência Mundial do Meio Ambiente de Estocolmo, até 92, na Conferência do Rio de Janeiro, se criou condições para que no Rio de Janeiro, com a Agenda 21, se colocasse o consumo como uma questão crucial para o desenvolvimento sustentável. O consumo é, de fato, então, o grande desafio desse século, na sua opinião? Exatamente, porque o consumo, ele é, ao mesmo tempo, sintoma de uma crise e uma janela de oportunidade para grandes mudanças. Porque mudanças no consumo vão determinar mudanças na produção. Se a gente conseguir criar práticas diferentes de consumo, nós vamos, com certeza, influenciar práticas de produção de bens e de serviços mais sustentáveis, mais respeitosos do meio ambiente, mais justos do ponto de vista social e economicamente mais solidários. O consumo desenfreado, ele nasce onde e ele resulta no quê? Nós estamos atentos a isso? O consumo nasce de uma dificuldade da gente criar valor econômico a práticas sociais não produtivas. Ou seja, a gente precisa gerar serviços e bens remunerados porque as pessoas precisam viver a partir do trabalho e do ganho. O que acontece na nossa sociedade é que nós estamos como um viciado. A gente precisa fazer a economia crescer e para isso precisa induzir o consumo. Vou citar um caso crucial do Brasil, que é polêmico, a questão do automóvel. Né? Eu sou suspeito porque eu não dirijo. Né? Você também não tem celular? Não, tem. Eu tenho celular, que é mas usa com moderação. Exatamente. Mas o automóvel é essencial para a vida? Não. Eu imagino um futuro, uma sociedade que se dê conta de como ela pode viver melhor sem automóvel, que perceba o automóvel como hoje nós percebemos o cigarro. Uhum. Por que o automóvel não é essencial? Porque a gente pode organizar a vida para que as pessoas passem trajetórias de deslocamentos mais curtos, sustentado em transporte público, em bicicleta. Alguém pode dizer, não, mas a economia precisa de ter uma cadeia produtiva vasta, que hoje abarca 22% do PIB. Foi uma escolha equivocada que o Brasil fez. E a gente vai continuar viciado nesse tipo de cadeia produtiva se a gente continuar insistindo em subsidiar 6 vezes mais o transporte individual do que a gente subsidia o transporte público. Aliás, se mede o nível cultural e de desenvolvimento de um povo de acordo com a mobilidade urbana, o perfil da mobilidade urbana dele. Exatamente, porque o discurso que alguns defensores, inclusive engenheiros de tráfego, dizem, não, a gente não tem nada a ver, o carro não tem nada a ver com o caos, é a gestão urbana que é a culpada. Mas é impossível que as pessoas comprem um carro com as condições que a gente tem hoje de transporte público e da organização da cidade e não use. Isso é para Berlim. O berlinense pode se dar o luxo de comprar carro e não usá-lo, só usar no fim de semana para fazer viagens de trajetos maiores. O Brasil precisaria, se não dar alternativa. Só que a gente não pode discutir isso de maneira ingênua. Se quiser subsidiar mais o transporte público, você precisa cortar subsídio para o transporte individual. É a solução mais lógica e mais racional. E por que isso é tão complicado? Porque consumir automóvel dá uma sensação de liberdade e de status. A sensação de liberdade e equívoco, falsa. Não, professor? E equivocada. São Paulo, você tem deslocamento de 9 km por hora. Eu, que estou em péssima forma física, consigo andar mais rápido do que isso. Andar mais rápido do que um carro. Porque eu consigo deslocar mais rápido, porque tem menos empecilhos para mim. O status não se mede pela quantidade de livros, ou pela quantidade de cursos, ou algo que meça a intelectualidade ou a cultura de um povo, mas o status se mede por uma relação de posse de bens de consumo, né? A gente precisa mudar a nossa percepção do que é usufruir bens de consumo. Vou dar um outro exemplo bem interessante, televisão. Por que eu preciso comprar uma aparelho de TV, se eu quero assistir TV? Porque hoje não tenho muita alternativa.
Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma empresa que locasse o aparelho de TV junto com um pacote de canal pago e me permitisse atualizar, eu quero uma TV maior, eu pagaria uma taxa e usaria. Quando a TV quebrasse ou ficasse obsoleta, ela levaria, reciclaria e eu poderia continuar alugando a TV e usando. Não precisaria comprar uma, porque qual é o problema que eu tenho? O descarte. Como é que eu vou descartar um aparelho de TV, uma geladeira? Eu tenho muita dificuldade para isso. Não precisa chegar como na Alemanha, que você ganha uma caixa para devolver o seu sapato usado depois para a fábrica para reciclar. Mas a gente precisa mudar a nossa percepção do que é viver bem. Viver bem é ter não a posse das coisas, mas a possibilidade de usufruí-la. E o Brasil vive uma fachada nisso, né? A gente é dono de parte do pulmão do mundo, a floresta amazônica. E a gente precisa entender que o consumo impacta o meio ambiente de duas formas. Na busca de recursos naturais para a produção do produto e na organização do espaço para abrigar os nossos resíduos. Uma questão crucial hoje é utópica para muitos, mas é plausível sim. É possível ter lixo zero? É possível ter muito próximo disso. O que seria o muito próximo de lixo zero, professor? Seria você criar uma economia circular. O economista Kenneth Bolden, na década de 60, antes da crise ambiental estourar, ele criou uma imagem muito interessante, a metáfora da nave espacial contraposta à do vaqueiro. Dizia o cowboy americano. O cowboy é aquele sujeito que está explorando o espaço sem preocupação nenhuma, o espaço físico, né? Então ele matou bisão, caçou, colonizou áreas e mais áreas sem preocupação. Já o astronauta ele precisa usar com muita precisão e não desperdiçar nada dos recursos que tem na nave espacial, porque ele não tem como reabastecer fácil. Então ele tem uma outra lógica. É uma questão de sobrevivência. É outra lógica. Ele diz, a lógica que a gente precisa implantar, isso em 1961. O cara tinha uma capacidade de prever o que iria acontecer. Ele disse, a gente precisa instituir uma economia da nave espacial. A psicologia ambiental, ela não deveria estar hoje no organograma de empresas, de gestões públicas, privadas, de escolas, de universidades? Eu bem gostaria disso, mas a gente tem um problema hoje no Brasil, é que são pouquíssimos os cursos de psicologia que têm essa formação. Felizmente, o nosso curso aqui tem a disciplina, é uma disciplina obrigatória, mas é um dos poucos cursos do Brasil. Que bom, que porque, ótimo. Ainda é uma área nova, embora já tenha 30 anos, né, em termos de tradição psicológica. Você é ouvinte da sua disciplina. É muito novo ainda, infelizmente, mas as pessoas não perceberam a importância e não há muita gente qualificada ainda para isso. Porque, como você mesmo disse, é difícil a gente associar psicologia e meio ambiente. A gente associa psicologia e saúde, psicologia e educação. Nós somos limitados na nossa percepção em relação à psicologia, porque o que você diz aí faz totalmente sentido. A psicologia ambiental vai determinar e nortear muito dessa questão das práticas de consumo que atingiram níveis extremos. Quando nós atingimos níveis patológicos em relação ao consumo? Quando é que a gente sai realmente do limite? Quando é que tem uma luzinha que pode acender em relação a isso? Vamos analisar em dois níveis, o nível individual e o nível social. O individual é muito fácil. Quando a gente compra coisas que não usa, é um sintoma. Você compra um livro que você só vai ler, eu vou ter tempo de ler, e passa um mês, 2, 3, 4, um ano, e você está com plástico lá. Você realmente não tinha necessidade de comprar aquilo. Serve para roupas. Roupa também. Sapatos, bolsas. Tudo. Então a questão eu utilizo. E a outra questão importante, além de você utilizar, de fato eu estou precisando efetivamente de fazer um uso cada vez mais diversificado de bens, ou isso é apenas uma necessidade de sentir-se melhor, de defender um status social? Porque o grande problema que a gente não pensa é o seguinte, tudo que a gente compra vai ter que ter um destino depois. E a sociedade vai ter que resolver o problema de como lidar com os resíduos que são cada vez mais volumosos e mais complicados. A gente tem um lixo eletrônico que é de difícil gestão, né? É uma novidade. Quando o cara inventou o aparelho celular, ele não pensou que a bateria ia acabar um dia. As pessoas até hoje ainda não sabem onde descartar celulares, computadores, pilhas, etc. E elas nem têm lugar para isso. Na nossa cidade, se a gente quiser fazer coleta seletiva, eu faço, mas dá um trabalho enorme. Muito trabalho. Porque eu tenho que ligar para algumas poucas entidades que recebem esse material ou que vão pegar, o que eu tenho que deixar, ou a gente tem uma estação que recebe isso na cidade. É um absurdo. E ainda acho que a gente tem que trabalhar melhor essa discussão. Nós precisamos incentivar empresas
para que elas se dediquem a atividades de reciclagem, de reaproveitamento de resíduo, inclusive com subsídio público, porque a gente precisa remunerar quem traz propostas e soluções viáveis e sustentáveis. É uma questão também de como usar o recurso público para promover a mudança para uma economia de baixo carbono, que a gente não tem como evitar. Só duas formas de fazer isso. Ou a gente faz isso de maneira planejada, organizada e bem feita, ou a gente vai ser forçado a fazer de uma hora para outra ao empurrão da crise que se avoluma. E o indivíduo ele precisa também entender que o seu consumo é um ato político. Eu só não sou um sujeito político enquanto voto. Quando eu compro, eu faço as escolhas. Quem eu beneficio com a minha compra? É uma empresa séria, responsável, preocupada com o meio ambiente, com seus funcionários? É uma empresa que vai beneficiar os que estão mais próximos de mim, os cidadãos que moram aqui, que moram no estado? Ou é alguém que está do outro lado do mundo e que não beneficia tanta gente? Então, o sujeito que se considera um cidadão responsável, ele tem que perceber o ato de consumo como uma dimensão política tão importante como o ato de escolher um representante público. E a política, você ser politizado dá trabalho, mas assim, é absolutamente prazeroso e pertinente você saber que está fazendo as escolhas certas, né? Porque você tem que se informar para você saber se aquela empresa é correta, se os investimentos, se ela tem departamento de responsabilidade social, se ela investe em marketing social, se ela faz replantio de árvores, o que ela faz, né, com esses resíduos, se ela tem uma política em relação a isso, se é de fachada ou se não é, você tem que se informar. E as pessoas não querem perder tempo com isso, é um absurdo. A gente tem hoje movimentos interessantes, o próprio jornalismo tem feito contribuições muito boas. Existe um software que te permite saber quantos escravos você tem. Sim, a internet é uma grande aliada, uma grande ferramenta. Eu não tenho escravo, peraí, você compra alguns produtos que usam mão de obra que trabalha em regime análogo à escravidão. Você pode saber disso. Tem um site, você lembra do nome do site, professor? Eu não lembro agora, mas existe um software que você pode usar. A gente vai pesquisar e já vai estar no seu vídeo aí, tá, telespectador? Isso é muito interessante, porque você precisa também utilizar a informação para o consumo, que a gente pode chamar de o consumo consciente. Ele é mais abrangente do que o consumo sustentável, porque ele impõe o sujeito a pensar um pouquinho. Eu estou comprando na medida do que eu preciso, do que eu posso para viver bem, porque o outro risco é o endividamento pessoal, que é algo que acontece muito no Brasil. Mas a outra dimensão, que é o consumo sustentável, eu posso comprar produtos que criam condições de facilidade para a minha vida, que poderão estar disponíveis para os meus bisnetos, eles poderão ter. E a outra questão, esses produtos que eu compro, poderão permitir que bens de uso livre que hoje existem estarão disponíveis para os meus bisnetos, um ar de qualidade, áreas verdes, que talvez não estejam mais disponíveis na quantidade e na qualidade que a gente usufrui hoje, no futuro. E isso ocorre, às vezes, porque nós temos consumos intensos de forma não muito crítica. Por exemplo, a agricultura tem duas formas básicas de trabalhar o uso da água: o gotejamento e a irrigação. O gotejamento é uma técnica muito mais correta, mas ela é pouco utilizada. O consumidor não sabe disso, mas ele tem um potencial muito grande, e aí vem a dimensão política. O que significa isso? Eu sozinho não tenho poder nenhum, mas se eu consigo me reunir com 20, 50 pessoas e começo a comprar em escala maior, eu posso negociar exigências muito maiores do que sozinho. E isso tem a questão do consumo colaborativo. Exatamente, isso existe já há mais de 100 anos. Na Europa, inclusive, um dos grandes nomes da sociologia, o Marcel Mauss, sobrinho do Durkheim, que foi o criador da sociologia moderna, ele, além de ser um grande sociólogo, antropólogo, um lutador de boxe, foi fundador e presidente de uma cooperativa de consumo. Isso no final do século XIX. Olha só. Ou seja, a ideia de que se a gente conseguir comprar coisas em quantidade, a gente pode conseguir melhores condições de preço e também exigência, porque o movimento das cooperativas de consumo surgiram dentro do movimento trabalhista. Os trabalhadores se reuniram e diziam: olha, uma empresa que começa a prejudicar os seus funcionários, os seus trabalhadores, a gente não vai comprar produtos dela. Então as pessoas se organizavam para boicotar também. O primeiro recurso do consumidor é boicote. Isso surgiu já no final do século XIX. Hoje a gente tem outras formas de utilizar para um consumo militante. E outras formas de pressão mais organizadas. O consumo colaborativo tem outra dimensão interessante. Por que eu preciso comprar o que eu quero? Eu posso trocar. A iniciativa de algumas mães de fazerem feiras de troca no Dia da Criança
é maravilhoso, porque eu vi crianças que, além de ganhar um brinquedo novo, ganham um colega, um amigo, que não conhecia. Então, você fazer um encontro, agora a gente vai trocar o brinquedo, ensina as crianças a negociar essa arte de interagir com o outro e buscar um consenso, é essencial para a vida social. Se a gente não aprender a buscar consenso, a negociar, a gente vai ter que usar outras formas de resolução e a forma, infelizmente, mais utilizada é a violência. Então, a gente precisa criar instrumentos que criem a condição e incentive práticas de busca de consenso. E o consumo colaborativo é um grande instrumento para isso. Se colocar crianças desde pequenas para aprenderem a trocar brinquedos e interagir com os amigos e não apenas ganhar presente, é algo fascinante. É incrível. Para encerrar a nossa entrevista, a sua aposta é que a gente vai conseguir pelo menos retroceder um pouquinho em relação a esse caminho nefasto que a gente está indo em relação ao desenvolvimento até 2030, 40, 50. Há uma luz no fim do túnel? Eu acho que é. Eu sou um otimista trágico. O otimista trágico é aquele que acha que a gente tem chance de sair bem, mas isso não é uma certeza. Mas há a possibilidade. Ela não é algo que a gente possa contar com muita facilidade. Não, nós vamos sair dessa tranquilos. Não vai exigir muito sacrifício, muito esforço, mas ainda é possível a gente ter uma outra forma de vida que, na verdade, resgata algumas coisas que a nossa espécie usufruiu há muito tempo, que é a capacidade de superar a crise com grandes mudanças. Eu vou encerrar só com um dado interessante. Há 70 mil anos aconteceu algo fascinante nesse planeta. Boa parte da espécie humana foi afetada por problemas climáticos e desapareceu. A nossa espécie se reduziu a milhares de pessoas. E como resposta adaptativa a isso, segundo boa parte dos estudiosos, nós criamos a linguagem articulada. Foi a grande resposta da crise que a gente deu. Nós precisamos de algo do tamanho dessa invenção. Ou seja, o que foi a linguagem articulada? A capacidade de falar sons que têm um significado, que não é apenas expressão de dor, é poder falar água e as pessoas entender que isso quer dizer uma coisa que existe. A fala foi inventada logo após uma grande crise que a espécie humana inventou. Então, eu acredito que a gente tem que inventar algo muito radical e fantástico do nível da linguagem para a gente safar dessa crise. Tomara que a gente consiga tirar o olho da gente mesmo e conseguir fazer esse pensamento coletivo. Eu acho que talvez a dica, um pouco como um resumo do que o professor Denis Barros falou para a gente, é em relação ao consumo. Do nosso ponto de vista, a pequena ação que a gente pode fazer é quando você quiser comprar algo, você pensar, eu quero, eu posso, mas se questione, eu preciso? Acho que é uma boa dica essa, né? Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Psicólogo Denis Barros, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi o nosso convidado na entrevista nacional do Falando Nisso e falou sobre um tema pertinente e urgente, a questão do consumo. Eu volto aos estúdios. Falei para você que esse cara é incrível. Olha, eu vou para o intervalo comercial dando a dica da Livraria Anchieta. Você tem todos os livros científicos, técnicos, best-seller, destaques nacionais, internacionais, de locais, grandes de lançamento, lançamentos. A Anchieta é realmente incrível. Álvaro Mendes e Nossa Senhora de Fátima em Teresina, em São Luís, a Livraria Anchieta é a livraria moderna. Não deixa de passar por lá. Na Zona Leste tem um café delicioso. Tem sempre gente interessante circulando. Clube de leitura, clube de estudo de línguas, clube de doutorados, é muito legal, é um ambiente realmente bastante cultural, intelectual, bem interessante. Eu também queria chamar para vocês, antes de ir para o intervalo, o recado do Hospital do Olho, que tem à frente a doutora Kaline, como médico, oftalmologista, mas diretora administrativa do hospital, e o doutor Tiago Castro, que é diretor técnico do Hospital do Olho, que tem sempre as consultas mais importantes de todas as áreas oftalmológicas, exames e cirurgias também, como a cirurgia de catarata com o Centúrio. Vamos ver. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí, guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655 PI. Lucas e Rômulo para o intervalo comercial e já eu estou de volta. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão, feito um terremoto no Japão. Um vento
volta para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão, feito um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar,